Olá, boa noite ao neto espectador da Tocantins TV. Estamos aqui ao vivo com mais um programa de entrevista aberta. Entrevista aberta porque eu tenho a satisfação de ter você participando junto comigo. E hoje, ao meu lado, mais uma vez, eu recebo aqui o Dr. Hugo Rodrigues, que é o Torrino. Nós já falamos aqui uma vez, né, sobre aqui as suas especialidades. E eu agradeço pela sua participação mais uma vez aqui conosco, Dr. Hugo. Em primeiro lugar, boa noite. E eu também agradeço o convite, né, de estar falando um tema tão importante. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre sangramento nasal. Às vezes, pelo nosso clima ser seco, nós achamos que pode ser normal ter aquele sangramento. Até quando é normal, né? O que fazer quando tem um sangramento nasal? Semana passada, o nosso entrevistado era o Dr. Hugo, ele ia falar sobre o assunto, mas infelizmente, quando estava se preparando para o programa, chegou alguém lá precisando de ser socorrido justamente sobre sangramento nasal, né? Foi justamente isso, né? A maioria dos sangramentos nessa época do ano não são sangramentos graves, a gente vai conversar sobre isso. Mas semana passada, por coincidência, foi um sangramento muito grave que eu tive que abordar o paciente cirurgicamente. Infelizmente, foi o que causou a minha falta aqui. Mas hoje, né, nós podemos aí, você que já está ao vivo conosco, curte, compartilhe, faça a sua pergunta sobre sangramento nasal e participe aí ao vivo conosco. Eu quero agradecer aqui a Câmara Municipal de Palmas, que apoia o programa Entrevista Aberta, e também a Tocantins TV, é parceiro nosso aqui. A Tapera Interiores, que também está sendo parceira no programa de Entrevista Aberta e trabalha com almofadas decorativas, tecidos exclusivos e personalizados para decorações, reformas de estofados em geral, sofá sobre medida. Você pode agendar a sua visita no 3225-7036. E especial, a Churrascaria Portal do Sul. Quero cumprimentar a todos aí os funcionários e proprietário. E falar que você, nosso amigo que está nos ouvindo de outra localidade, e também os palmenses, que venha conhecer aqui a Churrascaria Portal do Sul, que fica aqui na Avenida Teotônio Segurado, 102 Norte. Você também pode ligar para saber do cardápio do dia, enfim, no 3225-8744. O restaurante é descontraído, serve carnes diversas e você pode aí estar fazendo uma alimentação saudável e de qualidade. Bom, doutor Hugo, sangramento nasal também tem um nome científico, digamos assim, né? O termo médico para isso chama-se epistaxe. Epistaxe. Não é pistache naquele negocinho que nós comemos, não, gente. Quando eu vi o nome, né? O meu filho chama frutinha do amor, porque eu falo que é gostosinha, né? E aí eu lembrei na hora da fase. E por que ocorre o sangramento nasal? Denise, existem várias causas, né, de sangramento nasal. Nessa época do ano, ele aumenta muito a prevalência de sangramento nasal, principalmente porque essa época do ano, a nossa região é uma época que para as chuvas, né, não chove, e a umidade relativa do ar cai bastante. Tem dias aqui em Palmas, que a umidade relativa do ar chega a 20%, 15%, que é o equivalente a um deserto. Então, isso faz com que a mucosa do nariz resseque e cause os sangramentos. Na verdade, toda a nossa via aérea sofre com esse ressecamento. Como o nariz é um lugar muito vascularizado, muito cheio de vasos, esse ressecamento causa fissuras, né, na mucosa nasal e sangramentos espontâneos. Doutor, eu pedi para a Priscila compartilhar nas redes e ela já me deu aqui o telefone. Vamos cumprimentar Gessé. Boa noite. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? A imagem está tudo ok? Vamos aí, participa comigo falando também, me dando esse retorno. A Mônica Crispim. Mônica, faça aí a sua pergunta. Mônica Crispim falou que sofre muito com sangramento, então é a hora de você tirar suas dúvidas e talvez marcar uma consulta aí com o Dr. Hugo. Maria Dias, boa noite. Ray Anderson Lima, Marcos Kep, Letícia Ribeiro,
Tiago Sertão, Jeane Silva, que falou que é seu médico, né? E a Deise Cristina. Ah, Deise é a sua esposa. Agora que eu estou me situando. Boa noite, Deise. Obrigada aí por estar participando e por apoiar também o esposo, né? E a Francisca Alcântara. Bom, vamos aqui à pergunta da Mônica. Geralmente, quando sinto umas dores na face, logo em seguida tenho sangramento. O que pode causar? Tem algo a ver com a sinusite ou rinite alérgica? Olha, tanto a rinite quanto a sinusite, né, são alterações e doenças que envolvem a mucosa nasal, envolvem a nossa face. E realmente, quem tem sinusite ou quem tem rinite tem uma maior facilidade de ter sangramento. Agora, para a gente ter um diagnóstico correto, seria necessário uma avaliação, né? Mas assim, se ela tem uma dessas duas doenças, realmente, nessa época do ano, ela tem uma maior facilidade de ter sangramento. Porque quem tem tanto sinusite quanto rinite, eles têm uma mucosa nasal mais frágil, mais doente, e pode facilitar o sangramento. No caso que o senhor falou aí, de procurar um médico. Por exemplo, eu tive um sangramento esporádico, uma vez só. Isso. Eu já tenho que procurar um médico ou só se isso ficar... Na verdade, nessa época do ano, aumenta muito, como eu disse, a prevalência. A maioria dos casos não é um sangramento grave, que o paciente necessariamente tem que entrar em pânico, tal. É uma das coisas que a gente vai orientar aqui na nossa conversa. Só que é importante ele ir no médico para fazer um diagnóstico correto. Se for só pelo clima, o médico vai orientar, vamos dizer assim, orientar ele a fazer a lavagem nasal, hidratar a mucosa nasal. Mas e se for por outra causa, né? Se for algum problema de coagulação, se for algum medicamento que ele está usando errado, né? Enfim, todo sangramento nasal deve ser investigado. Mas o que eu quero deixar claro nessa entrevista é que o paciente não precisa entrar em pânico. A grande maioria dos casos não é nada grave. A Jeane está falando assim, à noite piora, o quadro parece que resseca mais durante a noite. O que acontece é que a maioria da população aqui de Palmas usa o ar-condicionado, né? E o ar-condicionado aumenta essa baixa umidade, ele resseca o ambiente mais ainda. Então, por isso que nessa época do ano a gente orienta, não, você pode utilizar o ar-condicionado, mas você tem que ter o cuidado de usar umidificadores de ar. Se você não tem condição de ter um umidificador, usar bacias de água, usar toalhas molhadas no quarto, tudo isso para melhorar essa umidade, porque o ar-condicionado vai ressecar mais ainda o ambiente. E não tem como assim a gente não usar o ar aqui, né? Devido o clima ser muito quente. A Geslaine está perguntando assim, minha bebê tem às vezes e acorda com o nariz sangrando. Minha bebê também às vezes acorda com o nariz sangrando. Isso. No caso de crianças, bebês, olha, o procedimento é o mesmo? Na verdade, assim, qual é a conduta? Eu peço para a Gislaine não entrar em pânico, ficar tranquilo, procurar o seu otorrino, como eu estou orientando. E, como eu lhe disse, a maioria, a maioria dos sangramentos nessa época do ano é por causa de um clima mais ressecado, com baixa umidade. E a faixa etária com maior risco de ter sangramento é justamente o público pediátrico, as crianças e os idosos, que têm essa mucosa nasal mais frágil e estão mais suscetíveis a sangramento. Então, para ter vamos dizer assim, um diagnóstico, um parecer correto, procurar um otorrino para fazer uma avaliação, mas sabendo que realmente nessa época do ano ela está mais suscetível. E fazer a lavagem com soro fisiológico. Doutor Hugo, a Cleide Brandão está perguntando assim, eu não sei se o senhor pode responder. E dores na gengiva durante uma gripe forte, parece que os dentes vão cair, o que fazer? Olha, o que é que acontece? Eu não posso dar um diagnóstico assim por essa pergunta, mas alguns pacientes que têm um quadro gripal mais forte, isso evolui para um quadro de sinusite. A sinusite o que é? É uma inflamação e uma infecção dos seios da face. Então tem muitos pacientes que têm sinusite no seio maxilar, que é essa maçã do rosto aqui, que um dos sintomas é essa sensibilidade, essa dor nos dentes, né? Por causa dessa sinusite. Mas da mesma forma que eu estou respondendo as outras perguntas, para eu dar um parecer correto,
teria que fazer uma avaliação, né? Outra coisa, tem alguns pacientes que têm uma drenagem desses seios da face mais prejudicada, com maior dificuldade. Então, num quadro de uma gripe muito forte, ele vai ter dor na face, dor no seio maxilar e pode realmente gerar uma sensibilidade dentária. Com relação a hipertensos, né? Eles são mais propensos a ter sangramento nasal? Isso é uma pergunta bem bacana, porque tirando essa época desse clima seco, a principal causa de sangramento em idosos é picos hipertensivos. Ou seja, eu recebo muitos pacientes no meu consultório, idosos, né, que têm sangramentos por uma hipertensão mal controlada, uma pressão mal controlada. Ou seja, eu sempre comparo a nossa pressão sanguínea como um encanamento de uma casa. Ou seja, quando essa pressão sobe, um cano pode estourar. Então a mesma coisa acontece com o vaso do nariz. Então, se o paciente tem um pico hipertensivo, um aumento de pressão muito súbito e alto, isso pode causar algum rompimento de alguma artéria do nariz e pode causar sangramento. Então, assim, sangramento nasal por causa de pico hipertensivo, a principal medida, controle da pressão. Não tem, assim, a gente faz um tamponamento nasal, usa medicação, só que o mais importante é ele ir no seu cardiologista, né, ou no seu clínico e fazer o controle adequado da pressão arterial. E as pessoas que têm essa recorrência de sangramento nasal, que não procuram um médico, qual é a complicação na saúde dela? O que pode ocorrer se ela não procura um médico e ela continua tendo sangramento? Graças a Deus, a maioria dos sangramentos são autolimitados e sangramentos leves, né? Mas se o paciente tiver uma recorrência nesse sangramento, né, ele vai fragilizando cada dia mais a mucosa do nariz dele. A qualquer momento, sem saber a causa, pode ter um sangramento mais grave, né? Tem pacientes que têm sangramentos graves, que precisam ser internados, tem anemias graves por causa de sangramento. Então, o sangue não pode ser perdido assim, de forma indefinida, aleatória, né? sem saber a causa, né? Então, assim, tem que ser sempre investigado para ser feito um diagnóstico correto e o tratamento adequado. Mas, repito, a maioria das vezes o sangramento ele é um sangramento leve e autolimitado. Obrigada aí pelas explicações. Para você que está entrando ao vivo agora com a gente aqui no programa de entrevista aberta, eu estou entrevistando o Dr. Hugo Rodrigues, que é otorrino, e nós estamos falando sobre sangramento nasal. Então, se você está gostando dessa entrevista, curte, compartilhe, faça que essa informação chegue aí a mais pessoas e também nos ajude aí a fazer um programa bacana, participando sobre as perguntas. Bom, eu gostaria de agradecer aqui o Paulo Barbosa, que é quem faz aí os meus banners dos programas, aqueles que eu mando pelo WhatsApp, aquelas publicações que eu faço. Agradecer em público aí pela colaboração e pela gentileza em estar sendo parceiro também do programa Entrevista Aberta. E a Câmara Municipal de Palmas, que apoia o programa Entrevista Aberta, também o Tocantins TV, a Tapera Interiores, que é responsável pelo formato do meu estúdio, e a Churrascaria Portal do Sul, que é parceira também, não só do programa, mas de todos os programas aqui da Tocantins TV. E o restaurante é descontraído, gostoso, você pode marcar com sua família, vem almoçar fora com a sua família um final de semana, descansa a esposa, descansa a secretária, né? Viu, doutor Hugo? Depois Sim. O senhor vem aqui participar aqui. Aqui. Bom, vamos ver aqui, cumprimentar aqui as outras pessoas. A Idalina Pinto diz que não pode ficar, mas o tema é muito importante e o doutor Hugo é um excelente médico. Lúcia Obrigado. Cabral, boa noite. Manu, boa noite. E o Gleidson também, que acabou de entrar, a Ana Paula. Eu vou passar aqui para as mais alguma aqui. A Manu. Quando vou dormir à noite, fico com o nariz entupido. O que fazer? Certo. Manu, a primeira coisa é saber o porquê dessa obstrução. A maioria dos pacientes que têm essas obstruções ao deitar, geralmente eles têm algum processo de rinite alérgica, né, que ao deitar tem contato com alguma poeira, algum ácaro que está ali naquele colchão, aquele travesseiro, ou até mesmo no ambiente com ar-condicionado.
Existem alguns pacientes também que, dependendo da posição que deita, tem algum lado no nasal que obstrui mais. Isso também acontece em pacientes que têm algum tipo de desvio de septo. Mas a obstrução nasal noturna geralmente está relacionada com rinite alérgica. Mas só posso ter um parecer definitivo após uma avaliação, né? O que eu gosto sempre de frisar para o paciente é que a obstrução nasal ela é fundamental, né? Você respirar bem pelo nariz é fundamental para uma qualidade de vida boa, excelente. Então, assim, a obstrução nasal não é normal. Nenhuma obstrução nasal. O nariz foi feito para respirar. Normalmente. Normalmente. Então, se você tem uma obstrução nasal, procure seu otorrino para saber o que está acontecendo, porque nada melhor do que você respirar pelo nariz, né? Doutor, a Cleide Brandão aqui respondeu lá a pergunta da gengiva, falou que foi explicada e vai fazer aí uma avaliação. Tá. O Gleidson, que é aqui o proprietário da Tocantins TV, ele tem um aquário enorme no quarto dele. Certo. Ele está perguntando se esse aquário substitui o umidificador. É grande, é de cabeceira o aquário. Não, na verdade, o que acontece com o aquário? A maioria dos aquários eles são fechados, né? Então, assim, esse aquário, infelizmente, meu amigo, não vai te ajudar, né? Ele tá mais aí como um lazer, um hobby e ornamentação, né? Só que é o seguinte, essa água que a gente coloca em bacias, que eu estou falando assim, bacias, baldes, toalhas, é justamente para essa água ela evaporar e tá no ambiente que você está dormindo e isso regularizar a umidade, né? Mas então esse aquário eu acho que não vai ajudar porque sempre está fechado. A Ana Paula fala, excelente médico, doutor Hugo. O médico do meu filho, o melhor otorrino que conheço, Davi está mandando abraço. Davi também é amigo do Nicolas, do meu filho. Bom, aqui tem a pergunta da Daisy. Mexer no nariz para limpar pode causar sangramento? Qual é a melhor forma de limpar o nariz? Isso é uma pergunta bacana, porque é uma das causas de sangramento nessa época. Por quê? O nariz já está seco, já está fragilizado. Você vai limpar o nariz, tirar alguma melequinha, causa uma fissura, causa um ferimento e aumenta o sangramento, né? Causa o sangramento ou aumenta o sangramento. Então, assim, a melhor forma de limpar o nariz é soro fisiológico, né? Então, assim, lavar quantas vezes você quiser, não existe uma limitação para soro fisiológico. Então, assim, durante o dia, pelo menos 3 vezes por dia, você pode hidratar o nariz com soro fisiológico. Então, isso já é uma limpeza. E qualquer sujeirinha a mais, o ideal é estar no banho. Né? Você, ao tomar banho, ou seja, com o auxílio da água, no chuveiro, você fazer algum tipo de limpeza nasal, né? Então, assim, a limpeza mais interna com soro fisiológico e aqui na borda do nariz, durante o banho, é excelente com o auxílio da água, que você diminui muito a chance de machucar o nariz. O senhor falou que a gente pode hidratar o nariz com soro fisiológico. Tem aqueles que eu posso comprar na farmácia, aquele de sucção, de injetar. Isso. Algumas pessoas assim têm uma crendice que fala que não é bom, porque tem, às vezes, muitas substâncias químicas, que é só o soro mesmo. Como que assim, relaciona? O soro mesmo ou ali tem outro tipo de substância? Não, na verdade é o seguinte, se ali tiver escrito cloreto de sódio, é o soro fisiológico, 0,9% é o soro fisiológico. Então, assim, existe o soro fisiológico em frasco, que você pode usar uma seringa. Existe o soro fisiológico que tem um biquinho que você pode, vamos dizer assim, colocar diretamente. Existe o soro fisiológico spray. Existe o soro fisiológico aerosol. Enfim, claro que cada um com sua tecnologia e cada um com o seu preço. Então eu sempre digo, não é desculpa o paciente deixar de usar o soro. Por quê? Existe o soro simples, que é baratíssimo, e existe um soro mais sofisticado. Mas tudo é soro, né? E tudo faz esse papel de hidratação e limpeza. A única coisa que eu sempre recomendo para o paciente é não apelar para aqueles vasoconstritor, que são aquelas substâncias que desobstruem o nariz. Não sei se você já viu pessoas que são viciadas nisso, né? Seria esses os descongestionantes? Isso, né? Vasoconstritor, descongestionantes, né? Eles que o pessoal pinga aquelas gotinhas e desobstrui. Só que aquilo vai causando uma dependência
uma fragilidade, aquilo causa um transtorno, né, uma inflamação na mucosa nasal, e aquilo ali, por incrível que pareça, pode aumentar o sangramento nasal, fragiliza mais ainda a mucosa. E tem pessoas viciadas naquilo. Tem pacientes meus que dizem, doutor, se acabar essa medicação 2 horas da manhã, eu tenho que sair para comprar de madrugada. Porque eles não conseguem dormir, tamanha obstrução nasal. Porque aquilo ali vai causando um aumento, uma dependência, né, daquela medicação. Isso aí, eu já estou... psicologicamente. Justamente, né? Então, assim, isso aí está proibido os pacientes apelarem, né? Agora, o soro fisiológico pode usar à vontade. Aqui é a Melissa, boa noite Melissa e boa noite Ana Cristina. A Ana Cristina está pedindo para o senhor responder novamente a pergunta da Cleide. Cleide, deixa eu ver. Que é as dores da gengiva, dos dentes que fica doente. Isso, o que eu expliquei, né, na verdade é o seguinte, tanto a sinusite, né, que é a inflamação e a infecção do seio da face, então assim, a sinusite ela pode acometer o seio maxilar, que é essa maçã do rosto. E uma vez que ele está inflamado, pode causar uma sensibilidade e uma dor nos dentes. É um dos sintomas de sinusite. Tem muitos pacientes meus que chegam no consultório, doutor, eu estou tendo catarro purulento, mau cheiro, dor na face e sensibilidade nos dentes. E também uma gripe muito forte. Se você tem alguma dificuldade, algum problema na drenagem desses seios, pode também causar uma sensibilidade nos dentes. Mas para eu dar um parecer correto, né, teria que fazer uma avaliação. A Melissa está perguntando assim, quais as opções para as pessoas que roncam? O ronco, veja só, existem vários fatores de risco para o ronco. Quais? O primeiro, obesidade, né? Isso no adulto. Na criança, geralmente é uma hipertrofia de adenoide e amígdalas, né? Mas vamos falar em adultos. O principal fator de risco é a obesidade, é o ganho de peso. Tirando, beleza, excluímos a obesidade ou estamos tratando a obesidade. O que é que a gente avalia mais? Obstrução nasal, anatomia da garganta do paciente. Então, assim, existe um score, né, que a gente chama score de Friedman, que a gente avalia a base da língua, a amígdala, a abertura de boca, vários IMC do paciente, que é o índice de massa corpórea, tudo para enquadrar o paciente e ver, por exemplo, se ele teria uma boa resposta cirurgicamente ou não, né? Diferenciar o paciente se ele tem apneia ou ronco. Então, para diferenciar isso, a gente tem que fazer uma polissonografia, que é aquele exame que você dorme na clínica do sono, né? Então, geralmente o paciente que tem apneia, geralmente o paciente tem apneia, ele ronca. Mas nem todo paciente que ronca tem apneia. Então, que tem que ser um cuidado tem que ser um cuidado para a gente saber diferenciar isso aí. Doutor, a Olívia, ela pratica atividade física às 6 horas da manhã. Ela gostaria de saber o que o senhor indica para ter mais conforto, no caso, né, da respiração e também 6 horas da manhã não está seco, assim, a gente ainda tem umidade, nessa né? época do ano, é isso que a Olívia frisou um aspecto interessante aqui nessa pergunta, porque eu vou deixar de fazer exercício físico, né? Não, você sempre tem que fazer exercício físico. Agora, nessa época do ano, faça que nem a Olívia, vá fazer sua corrida, sua malhação logo cedo ou à noite, porque o clima está mais ameno, tá mais, o sol ajuda muito baixar mais ainda a umidade. Então o clima já está seco. Na hora mais quente do dia vai estar pior ainda. Então, assim, evitar esses horários de pico, né, solar. Quanto às dicas, ela tem que se hidratar bastante, né? Ter uma alimentação rica em verduras, em frutas e beber bastante água, né? Se hidratar bastante. E eu sempre recomendo, antes de uma corrida, principalmente nessa época, lavar o nariz com soro, deixar o nariz bem hidratado. Bem hidratado. O Pedro Medeiros, boa noite, Pedro. Ele está perguntando assim, qual a manobra de primeiros socorros em caso de obstrução nasal? A gente pode falar, já falando essa pergunta, quais seriam os primeiros socorros no sangramento nasal, né? Aí eu vou para a obstrução. No caso de sangramento nasal, a primeira coisa que a gente recomenda para o paciente, no caso de sangramento, é não entrar em pânico. A maioria dos pacientes que tem um sangramento, às vezes menor que seja, ele já entra em pânico. Só de ficar nervoso, a pressão sobe e o sangramento aumenta. Então, assim, sangrou, mantenha calma. Mantenha a cabeça reta, né? Porque se você baixar a cabeça, o sangramento aumenta.
tampone o nariz, que a maioria dos sangramentos, eles são anteriores, então só o fato de você tampar o nariz, você já diminui bastante o sangramento. E se você tiver a oportunidade de pegar um gelo, um saquinho de gelo, colocar por cima do nariz ajuda. E é o tempo de você procurar ajuda e diminuir bastante o sangramento até você chegar no pronto atendimento. Quanto à obstrução nasal, veja só, a gente não considera a obstrução nasal uma emergência, né? Assim, então, porque assim, eu sempre brinco que quando a gente está com o nariz entupido, a gente respira pela boca. Então, assim, é claro que isso não é saudável, mas eu digo assim, isso não se classifica como uma... Para não ficar sem respirar. Vamos respirar pela boca. Isso não é uma urgência, né? É só classificando isso. Mas assim, teve a obstrução nasal, como eu disse anteriormente no início da nossa entrevista. Isso não é normal. Então, assim, o nariz foi feito para respirar. Então, você tem que procurar ajuda, procurar um otorrino para saber o motivo de você estar com esse nariz obstruído e fazer a devida correção, né? Doutor, a Nádia, o senhor vê bem, o meu celular travou aqui. Eu gostaria até de perguntar se vocês estão nos ouvindo bem e nossa imagem. O seu celular não travou, né? Não travou. A Nádia tinha feito uma pergunta lá em cima. Certo. O senhor consegue visualizar aí? Como se livrar dos cásios amidalianos? Seria isso? Eu creio que sim. Tá. Na verdade é o seguinte, em primeiro lugar, né, assim, o que é cásio, né? O cásio é aquelas massinhas amarelas que juntam nas amígdalas. Então, assim, alguns pacientes nas amígdalas têm alguns buraquinhos que a gente chama de cripta, que ao se alimentar, entra resto de alimento naquele buraquinho e apodrece lá dentro, formando aqueles cristais. Isso dá mau cheiro, às vezes dá mau hálito no paciente, causa algum constrangimento social no paciente. Isso eu sempre friso para o paciente. Isso não é uma doença, isso não é uma infecção. Só que precisa de tratamento porque isso causa um constrangimento no paciente. Então, assim, quais são o tratamento, né? Os tratamentos. A gente sempre recomenda o paciente gargarejo. Geralmente eu recomendo água morna com um pouquinho de antisséptico bucal, água morna com um pouquinho de bicarbonato de sódio. Tem alguns pacientes que mesmo com gargarejo não resolve. Então a gente recomenda a cirurgia, deixando bem claro que isso não é uma doença, mas vamos dizer assim, a cirurgia trataria isso definitivamente para não constranger o paciente e não causar mau hálito. Eu tenho só alguns minutinhos, 3 minutos de entrevista, as perguntas que eu não consegui responder. Eu tenho certeza que depois a equipe do Dr. Hugo vai me ajudar aí a responder as perguntas. Eu ainda tenho assim várias pessoas para cumprimentar. A Joris, eu gostaria que o senhor fizesse a pergunta da Joris, que porque meu celular travou, eu só tenho aqui, gripa. Eu acho que foi após a pergunta que o senhor fez, porque meu celular travou, voltou aqui, mas eu não estou com a pergunta dela, e é na sequência. Joris Leide. Tá. Joris Leide, ela está perguntando, né, que quando a filha dela gripa, geralmente o ouvido infecciona, né? Assim, olhando pela pergunta, claro que eu teria que fazer uma avaliação, mas provavelmente o que está acontecendo com a filha dela é o que a gente chama de otite média aguda, né? Isso aí é a infecção de via aérea superior mais comum na infância. O que é isso? Geralmente o paciente, a criança, né, principalmente crianças que frequentam creches, têm infecção de via aérea superior de repetição, elas têm esse quadro gripal exuberante e sobe catarro, secreção, lá para dentro do ouvido por um canalzinho que a gente tem chamado tuba auditiva. Geralmente quando sobe com essa secreção, sobe bactérias juntos, né? E aí causa essa otite média aguda. Tem que ser feito o diagnóstico correto. Geralmente é uma doença que fazendo o tratamento correto não deixa nenhum tipo de sequela no paciente, graças a Deus, né, a grande maioria. Agora o problema é se isso está sendo de repetição. Aí tem que ser analisado os fatores de risco para isso, né?
Então, o problema não é a criança ter otite média aguda, que a gente trata, beleza. Agora, se isso estiver se repetindo, aí tem que ser feito as medidas corretas e ter o cuidado correto. Então, eu sempre recomendo, se ela está tendo esse tipo de infecção, ir no otorrino. Ótimo. Tia Joris, eu acredito que sua pergunta foi respondida. Eu estava usando a internet particular aqui e acabei ficando na mão. Agora eu estou com a internet aqui da Tocantins TV, graças a Deus está funcionando. Deise, obrigada aí pela sua participação. Kelvin Neres, muito obrigada aí. Mando um beijo para você e para toda a sua família. A Rita Coelho, que é assessora do doutor aqui, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, infelizmente meu horário terminou. E eu tenho que deixar vocês, mas eu já vou logo dizendo que foi um prazer, uma satisfação recebê-lo novamente. E a sua especialidade, a gente tem muitos assuntos ainda para falar. Vai ser convidado novamente aqui, né? Obrigado. Assuntos práticos, né? A Valéria, de São Paulo, falou que vou passar... por um profissional dia 26, porque estou com um caroço no pescoço. Deve ser alguma coisa com amidalite, amidalas? Eu não entendi muito bem. Na verdade, o fato de ela ter algum caroço no pescoço, né, tem que ser esclarecido, né, tem que ser investigado. Pode ser, a maioria das vezes, graças a Deus, são alterações benignas, né, que causam esse tipo de alteração, né. Procurar o especialista, fazer a avaliação correta, né? Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. A Rayane Pereira, obrigada aí pela sua participação. Aqui a Mônica, nós já falamos. Eu estou vendo se tem alguma pessoa que eu não cumprimentei ainda. A Ana Cristina e a Francisca Alcântara também já cumprimentei. Pessoal, as perguntas que eu não consegui fazer, eu novamente falo que o doutor vai, com a equipe, estar respondendo. Né? A Rita, assessora, por favor, vai fazer essa ponte, que ele é um homem ocupado, então não pode ficar ali na internet. Mas tem a equipe que Mas eu sempre estou disponível. Assim, atender. Tem uma fanpage, né? Hugo Rodrigues, se quiser mandar perguntas, né? Que bom. Eu já ia pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, e a Cleide Brandão, por exemplo, gostaria de saber onde o senhor atende, né? E aí, nas considerações finais, o senhor também pode falar aonde está atendendo, e para que os nossos espectadores possam ser aí atendidos. Certo. Olha, eu gostaria, em primeiro lugar, né, agradecer mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar promovendo esses espaços assim, de saúde. Eu nunca nego esse tipo de chamado, gosto muito de estar participando, né? Eu atendo na Otorrino Life, é uma clínica que nós somos 6 otorrinos lá atendendo, né? O número de lá é o 3216-1222, então eu atendo nessa clínica. Tem uma fanpage, Dr. Hugo Rodrigues, se alguém quiser me adicionar lá, mandar alguma pergunta, eu sempre, na medida possível, estou esclarecendo, respondendo as perguntas, e estou à disposição de vocês sempre. Eu sei que eu vou fazer aqui uma publicidade gratuita, mas é de informação para o meu público. Geralmente, a maioria das pessoas tem planos de saúde, né? Quais os planos de saúde que o senhor atende na sua clínica? Praticamente todos. Então, assim, são raros os planos que a gente não atende. Os principais, Unimed, Plano Saúde, Bradesco, Cassi, Caixa, Correio, GEAP, TRE... Vamos colocar aí. Então vamos ligar e perguntar, porque tem a maioria dos planos de saúde. Não é aí um empecilho, né? Empecilho de você procurar um profissional e cuidar melhor, ter mais qualidade de vida. Às vezes é algo que te incomoda e às vezes a gente deixa de ter qualidade de vida pelo excesso de trabalho e por preguiça. Tem gente que tem preguiça de ir ao médico, né? Então, assim, vamos a qualidade de vida é importante e
também é importante para a saúde também. Com certeza. Pessoal, tenho que ir, infelizmente. Gleidson, obrigada aí por estar sempre me auxiliando. E as pessoas que estão entrando agora, volta lá para o início da entrevista, é a hora da gente ir. E o doutor Hugo ainda volta aqui outras vezes para a gente estar falando mais sobre a especialidade dele. Boa noite, fique com Deus. Amanhã novamente tem entrevista aberta e eu agradeço o seu compartilhamento, eu agradeço aí a sua curtida e os seus comentários. Estou muito feliz aí que o pessoal está indo na minha fanpage, está falando da Tocantins TV, e é isso aí. A sua participação é que faz a minha motivação de estar aqui todos os dias trabalhando para que esse programa fique ainda mais interessante e mais informativo. Muito obrigada, fico com Deus e até amanhã.